Plantão de polícia. Chácara é furtada na Avenida Ricate Teixeira. Como divulgado pelo Jornal da Cidade, na última terça-feira, uma chácara localizada na Avenida Ricate Teixeira, em Andradas, próxima ao supermercado Serra Azul 3, foi invadida e furtada. Do local foram levadas uma furadeira, uma roçadeira, uma motosserra e outras ferramentas e objetos. Nas redes sociais, uma sobrinha do morador da chácara desabafou a respeito do assunto e questionou a ação policial nesta ocorrência. Ela escreveu que o tio, que tem deficiência em uma perna e não consegue se locomover com agilidade, chegou no momento exato em que o ladrão estava dentro da casa e gritou. Ao ser flagrado, o autor se espantou e fugiu. Ainda de acordo com ela, na sequência dos acontecimentos, por volta das 19 horas e 30 minutos, o 190 foi acionado. E, para surpresa do solicitante, os militares teriam dito que naquele momento estariam ocupados atendendo outra ocorrência, pedindo então à vítima que anotasse em um papelzinho que havia sido furtado e que posteriormente se dirigisse até o quartel para efetuar o BO. Abre aspas. Como fica se tiver mais de uma ocorrência na cidade? E se os ladrões estivessem armados ou escondidos dentro da casa? Temos que resolver por nós mesmos? Fecha aspas, escreveu a sobrinha do morador da chácara invadida. Abre aspas novamente. Fiquei preocupada com a segurança da cidade. Afinal, quando acontece alguma coisa, nos sentimos mais seguros com a presença da polícia. Fica aqui a minha indignação, fecha aspas, finalizou. Para falar sobre o assunto, o Jornal da Cidade conversa agora com o tenente da Polícia Militar de Andradas, Guilherme Viotti. Tenente Viotti, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia. Tenente, o senhor ouviu aqui a introdução, a reportagem, a entrevista ao senhor, e o que o senhor pode dizer sobre esse assunto? Primeiramente, que é muito importante falar, o clamor dela é justo, a reclamação dela é justa, não estou aqui nem para justificar a falta da PM não ter atendido ela de imediato. O que eu peço para a população entender, é que eu estou falando, não é uma desculpa, mas é a realidade. Quando a gente tem uma viatura só no turno, como o fato dela, não que a Polícia Militar ou qualquer outro órgão público desvaloriza ou menospreza que o A vale mais que o B. Mas a partir do momento que eu tenho uma viatura só, ela liga e essa viatura está empenhada, não tem como o militar está atendendo falar, ó, pausa, vamos dar um exemplo, está agredindo alguém, para de agredir, põe uma pausa, congela tudo, que eu vou lá atender o furto, quando eu voltar, senhores, inicia a briga, aí eu vou prender você. Então, infelizmente, é que coincidiu com o horário, ela não é a primeira e eu tenho certeza que não vai ser a última, pela falta, a carência de efetivo que tem, e não é só em Andrada, é em todos os municípios. Então, coincidiu, então a outra ocorrência, como era mais prioritária, no sentido assim, estava já em andamento, não tem como a gente parar. E o dela, como já tinha acontecido, é lógico, se ela faz assim, ó, mas o cidadão tá aqui dentro, o meu tio, com a mesma debilidade dele, ele tá atracado, ou ele tá aqui vendo, mas ele tá quietinho. É diferente. Aí o que a gente faz? Por mais que a gente corra risco, um vai ficar nessa ocorrência e o outro vai sozinho. Infelizmente. Mas é que tô falando, a carência de efetivo que traz essa dificuldade, e infelizmente, porque eu fico triste, porque hoje eu sou andradense até então, que a população acaba pagando preço pela falta de investimento em segurança pública. Mas eu falo assim, no sentido não é de responsabilizar governo, comando, não. É no sentido de mostrar que isso aí é país. Todo lugar no país acontece. Acho que o comando, o governo, ou até eu mesmo, não queria uma viatura. Cada rua, se tem 10 ruas, ter 10 viaturas para pôr assim, diuturnamente nesses locais, com certeza. Porque com certeza eu ia trabalhar mesmo. Mas infelizmente isso aí, carência tem em todo lugar, em todo ramo. Então, infelizmente, aconteceu isso. E só para esclarecer que a vez foi falta de entendimento na conversa. Quando o militar pede para ela anotar, é no sentido dela não esquecer os objetos. Se ela, lógico, com certeza, ó, gente, eu anotei aqui, eu entendo que vocês estão na ocorrência, assim que desempenhar a viatura vir aqui, eu vou passar, ó, isso que furtou, isso, os dados, meu tio tá ali, quer qualificar a vítima, tá ali. É só isso, então acho que foi um pouco falta de tenente, conversa, né? Pelo que eu entendi, então, o policial que ele tá ali atendendo o telefone, ele, muitas vezes, ele tem que pensar rápido. Ele tem que pensar rápido. E ele tem a questão da interpretação. Como o bandido já tinha fugido do sítio, ele pensou, é óbvio que o ideal é a polícia ir, mas não sendo possível, então... Tem que dar prioridade, tem as prioridades. Então, quer dizer que os próprios policiais, eles, de certa forma, eles são vítimas da situação.
O senhor falou que não há de se falar mal do governo, e não é questão de falar mal do governo, mas isso é fruto de falta de investimento, talvez nas últimas décadas. Nas últimas décadas. Não tem um governo A ou B, você deixou bem claro. Não é falar mal ou bem, é mostrar mesmo que isso aí é uma coisa evidente, né? E não é o A ou o B, é todo. A falta de investimento vem acarretando no longo desses 10 anos, ou até mais. E não é só na segurança pública. A gente vê a educação, saúde. Então a gente tem essa dificuldade. Acho que no momento que eu tenho essa dificuldade de querer ajudar as pessoas, eu tenho certeza que a prefeitura passa isso, o hospital passa isso, por mais que eu queira. O investimento é pouco, então a gente vai administrando. É como você disse. Então, o militar que está no C90, que é um só, ele atende 4 linhas, até de aproveitar assim, a audiência da rádio, que às vezes a pessoa chamou o C90, não atendeu. Quando ela está atendendo um, outros 3 também não param. Mas nós não temos efetivo para pôr um militar em cada C90. Aí quando ela atende... insiste mais um pouquinho, né? A população tem que continuar insistir, uma hora o policial vai atender. E por mais que as pessoas, assim, algumas pessoas não entendem, ela começa a raciocinar quando ela passa uma situação dessa. Eu dou parabéns para essa moça e concordo com ela, porque a pessoa só tem que ser crítica, não é no caso dela, mas algumas críticas a gente recebe, sabe, umas críticas meio sem sentido. Fora, sem sentido. Mas essa aqui o senhor entendeu como uma crítica bem feita, educada, inclusive. Essas críticas construtivas a gente gosta, porque a gente vai começando também, porque, como diz a Constituição, né, é dever do Estado, mas responsabilidade é dever de todos nós. Então, quando a população faz uma crítica dessa construtiva, a gente fica satisfeito. Porque a gente também tem a oportunidade de mostrar, porque também a pessoa, ela fez a crítica que ela não conhece. Então, quando é a oportunidade de a gente mostrar para as pessoas, gente, eu também queria. Entendeu? Porque imagina, assim, ó, como você disse, o policial tá lá. Eu falei, agora, gente, tem 2. É lógico, não, né? Já deu para entender, Tenente, deu para entender. Ele tem que decidir mesmo. A gente sabe como é que é. Mas às vezes alguém poderia questionar, poxa, tinha uma viatura e era 19 horas e 30 minutos. Aquele momento não poderia ter 2 viaturas? Como é que fica essa questão, Tenente? É porque eu tô falando, porque quando a gente faz a escala mensal, dentro da escala mensal, a gente pega, através da estatística, dos horários, dos dias, de onde acontecem mais os crimes. Entendi. E a gente vai dividir nos turnos. Aí, mas dentro desse período tem gente de férias. Tem gente doente que só pode trabalhar interno, tem gente que fez igual pra gente, tem 3 militares mil. São 2 que são dispensados definitivamente, não podem trabalhar na rua. 2 que fizeram cirurgia do joelho, então esse trabalho interno até melhorar. Então vai reduzindo o efetivo, aí é caindo isso que você falou. Aí a gente começa a dar prioridade em coisa mais grave, entendeu? Então, às vezes é isso, é porque tem gente de férias, tem gente que saiu cedo, tá no período de descanso, não dá pra ficar 24 horas no ar. E às vezes 19 horas e 30 é um horário tranquilo, né? É o pessoal tá fazendo a janta em casa, você não tem, de repente, muita ocorrência nessa hora. É que, infelizmente, não é mais... Então, se o nosso efetivo, como ele reduz, infelizmente os infratores só aumentam. Mas aumenta por causa do quê? Porque ele tem certeza da impunidade. Parece que tem mais bandido do que polícia. E se for analisar mais ou menos na balança, tem mesmo. Apesar que cada bandido já foi preso 4, 5 vezes. Toda vez que alguém é preso, eu vejo que não é a primeira vez que ele está sendo preso. Se ficasse uns 5 anos fechado, eu acho que resolveria o problema. Com certeza, porque é isso que eu falei, a impunidade é mais ou menos isso. Então, às vezes as pessoas ficam, né, como nós acompanha, é só a pessoa, se a pessoa acompanhar, é lógico que o civil ele não tem essa oportunidade, até porque é missão nossa. A gente começa a comentar o crime, por exemplo, a gente começa a ficar preocupado agora, no final de novembro até mais ou menos meio de janeiro. Por quê? Pela lei o cara tem direito de sair dinheiro do banco, dele sair, visitar a família, o pai, ele vai o quê? Ele vai furtar, vai roubar. E aí o que acontece? Começa a aumentar o crime. Aí daqui a pouco você vai observar, aí Andrada, do final de novembro até meio de janeiro, o povo fica louco. Ligando, gente, eu não aguento mais, e nós também, mas só que nós não conseguimos cercar todo mundo. Aí vai prendendo eles que cometem crime de novo, e alguns retornam pra cadeia, aí vê que no mês de janeiro já começa a baixar o crime de novo. Entendeu? É viável, seria isso. Saiu 500 presos, que tivesse pelo menos proporcional uns 400 polícias, que aí a gente, mas não cresce nessa proporção. Aumenta tinha que parar essa questão de saidinha, né? Saidinha aumenta. Tenente, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade, inclusive parabenizar o senhor pela franqueza. Eu acho que a população ela se sente amparada quando a polícia militar dá razão para ela em determinada situação, e também a mesma polícia que dá razão, ela explica o que está acontecendo. Não é simplesmente dar razão, mas é todo colocar o contexto da situação. É importante, eu tento ser o mais transparente possível, né? Porque eu acredito, né? É direito mesmo do cidadão. Então, eu também agradeço a rádio, a TV, porque é a oportunidade de a gente explicar para o cidadão. Porque o cidadão,
até aqueles que fazem crítica maldosa, você vê que ele não é tudo de maldoso, é porque ele desconhece. Então, se não fosse a rádio, a TV, o contato que a gente tem, a população ia continuar criticando sem saber por quê. Porque muitos já me procuraram no quartel para falar, o tenente, o senhor me explicou isso, hoje eu entendi. Eu falava, mas não sabia como é que funciona o negócio, qual que é a sua dificuldade, entendeu? Então, é muito importante esse contato, rádio, população, polícia militar, polícia civil, prefeito. Isso é importante, porque muitas pessoas falam, mas não desconhecem. E a oportunidade nossa é a rádio mesmo, é a comunicação. Nós conversamos com o tenente da Polícia Militar de Andradas, Guilherme Viotti. Ele esteve aqui falando sobre uma crítica feita por uma pessoa que é familiar de um homem que mora em uma chácara e o local foi invadido e furtado na última semana. O senhor ainda quer complementar, tenente? Eu queria só aproveitar a audiência da rádio, né? O crítico, o prefeito já falou, o pessoal já tá sabendo, é só para... É mais um alerta que o pessoal ficar esperto, que a partir de amanhã, né? Teve aquela mudança na rua Eduardo Amaral, que é só descer. Sim. Então o pessoal ficar, não que a polícia militar ou a guarda vai estar lá esperando para multar. Eu tô falando assim, porque às vezes aquele que tá atento, ele vai só descer. O que pode esquecer, porque é início de mudança, pode vir de frente e causar um acidente. A população nossa é mais acidente. Então, no começo tem confusão. Pode acontecer até comigo mesmo, porque eu vou muito ali na Luna, eu posso sair para virar, porque eu moro na rua da INSS, para subir. Eu posso esquecer. Então é esquecer, mas andar mais atento, porque é mais um acidente, né? Não é tem a questão do hábito, não. né, tenente? É a questão do hábito. Já cai na passada. Obrigado, tenente. De nada.